Bom, turma, na última aula a gente falou sobre a cidade-estado de Atenas. A aula de hoje a gente vai falar sobre a cidade-estado de Esparta. Por isso que a aula de hoje é a aula 2 sobre os períodos arcaico e clássico da Grécia Antiga, né? Relembrando, o período arcaico é o período da formação dessas cidades-estados. E aí as cidades-estados gregas não é só Atenas e Esparta, são várias outras, né? Mas as duas que mais vão ter destaques é Atenas e Esparta. Mas a gente vai ter Corinto, Mileto, Creta, a gente vai ter outras cidades-estados tão importantes quanto Atenas e Esparta. Oi, E aí, na aula de tio. hoje... Oi, tudo bem? Vamos lá, a aula de hoje, então, a gente está na aula 2 falando sobre esse período. Na aula passada a gente falou sobre Atenas e Esparta, ou sobre Atenas somente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Esparta. Por isso que eu não acho estranho. Hoje é a aula 2 desse período arcaico e clássico da Grécia Antiga. E é que na aula de hoje que acaba o conteúdo para a nossa segunda prova, aliás, para a prova de história desse segundo trimestre, que é na semana que vem. Tá bom? Vamos lá, então. Cidade-estado, só relembrando, vocês lembram o que é uma cidade-estado? Estava uma questão no dever assim, né? Explica o que é uma cidade-estado grega, o que é uma polis, né? A gente fala que as cidades-estados gregas são as cidades gregas que existiram, surgiram naquele período e que tinham certa autonomia, ou seja, certa independência uma em relação à outra. Então, tinham direitos próprios, políticas próprias, economias próprias. Então, a única coisa em comum, vamos dizer assim, que eles tinham, essas cidades-estados gregas, era o idioma, né? Falavam o mesmo idioma, né? Falavam o grego, né? E a mesma religiosidade, que é a mitologia grega, né? Na crença de vários deuses. Era a única coisa em comum nessas cidades-estados. Fora isso, fora essas duas coisas, tudo era diferente. A política, a forma de governo, a sociedade, o jeito que a mulher era tratada nessas duas, principalmente na cidade-estado de Esparta e Atenas. Então a gente vai ter uma diferença muito grande nesse sentido da sociedade ateniense para a sociedade espartana. Tá? Começando aqui então. Esparta, antes de mais nada, a gente está falando de uma sociedade militarizada. O que isso quer dizer? É uma cidade que tem uma vocação militar, é uma cidade que respira, que do momento que você nasce ao momento que você morre, você está ligado socialmente a um conjunto de pessoas que é voltado para a guerra, né? Então, soldados, guerreiros, tem uma sociedade altamente militarizada. Então, a cidade de Esparta, ela se situa na região da Lacônia, na península do Peloponeso. Já vou colocar o mapa aqui da Grécia Antiga no quadro, na tela, e vocês vão poder acompanhar. Bom, ela foi fundada no século X a.C., ou seja, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Ela foi fundada pelos Dórios. Os Dórios, que é um dos povos que formaram, que deram origem à Grécia Antiga. Lembra? Novamente, são quatro: aqueus, eódios, jônios e dórios. Então, os dórios é um desses povos que formam a Grécia Antiga e que, por sua vez, dão origem à cidade-estado de Esparta, eles que fundam Esparta. Os dórios já eram um povo indo-europeu altamente militarizado. Então, quando eles fundam uma colônia na Grécia, né, que é a cidade de Esparta, então eles vão trazer essa, vamos dizer assim, essa tradição que eles já tinham militar para a nova cidade que eles fundam, né? Seus descendentes, vários anos depois, conquistaram novas terras e dominaram a população nativa, né? Ou seja, naquela região do Peloponeso onde é fundada Esparta, exercendo sobre ela grande pressão militar para evitar qualquer rebelião, tá bom? Então a gente fala que a cidade-estado de Esparta ela era controlada por uma aristocracia guerreira. O que isso quer dizer? As pessoas que lideravam, os reis que guiavam, que lideravam Esparta, eram reis voltados para as guerras, para as conquistas, para esse teor militarizado, assim, vamos dizer. Então, é por isso que a gente fala que aqui, ó, cidade-estado de Esparta, na Península do Peloponeso, que é essa parte ao sul da Grécia continental, da cor rosa aí na tela de vocês. Eu botei até o círculo vermelho para vocês identificarem melhor. Essa é uma cidade que surge ao sul, então surge ali basicamente ao sul do que a gente chama de Grécia Antiga, na região do Peloponeso, que é essa parte, perto da Lacônia aqui, tá bom? Então, Esparta, ela é a segunda cidade-estado tão importante quanto Atenas, porém com características bem diferentes. Enquanto Atenas era uma sociedade muito filosófica, voltada para o saber, para o conhecimento, né? É o surgimento da democracia, se deu em Atenas, né? Em Esparta, não. Os espartanos eram militares, eram guerreiros. Então, por sua vez, eles não trabalhavam muito bem assim a questão do conhecimento, da sabedoria, da democracia. Não, eles eram guerreiros, soldados. Eles viviam para isso nesse sentido, tá bom? Então, a sociedade espartana ela vai ter uma divisão própria, né?
muito diferente da sociedade ateniense, né? Ela vai ser criada, então, uma estrutura social rigidamente hierárquica, em que somente descendentes dos dórios tinham direitos sociais e políticos. Ou seja, você tinha que descender diretamente dos dórios para ter algum direito político em Esparta. É mais ou menos a mesma coisa se a gente for pensar no Brasil, que se a gente falasse que hoje, em 2020, só teriam direitos sociais e políticos no Brasil quem fosse descendente direto dos portugueses, né? Ou seja, né, os portugueses vieram, exploraram o Brasil, conquistaram aqui o Brasil e tudo mais, e hoje só teria direitos quem descendesse diretamente dos portugueses. Então a gente eliminaria boa parte da população brasileira nesse sentido, né? É a mesma coisa em Esparta naquela época. Os dórios chegaram, conquistaram, colonizaram e criaram essa cidade, e aí só tinha direitos políticos e sociais quem fosse descendente direto dos dórios, tá bom? Então logo a sociedade espartana era dividida em 3 grupos, e aí decorem esses nomezinhos, tá, sexto ano? O primeiro grupo eram os espartanos, o segundo grupo eram os periecos, e o terceiro grupo eram os ilotas, tá bom? Espartanos, periecos e ilotas. Vamos ver cada um deles, né? Espartanos ou esparciatas era o nome desse grupo, tá bom? Ou você chamava eles de espartanos ou esparciatas. Também chamados de homooi, né, que significa iguais. Eles descendiam diretamente dos antigos dórios e eram os únicos considerados cidadãos. Então, só os espartanos eram considerados cidadãos, porque descendiam diretamente dos dórios. Eles dedicavam-se à atividade militar e à política, né? Só que essa política aqui ela é bem diferente da política que era trabalhada, discutida em Atenas. Aqui é uma política mais voltada para as guerras, e não uma política mais social, que vai discutir o desenvolvimento democrático da população, nem nada do tipo, tá? A gente fala, então, que os espartanos eles eram bem diferentes, né? A política que se dava em Esparta era uma política bem diferente da política que se dava em Atenas, nesse sentido, tá bom? Viviam grande parte de suas vidas nos quartéis, onde eram preparados para ser hábeis guerreiros. Nenhum espartano se dedicava a qualquer atividade produtiva. Todo espartano se dedicava à vida militar. Decorem isso, tá? Todo espartano se dedicava à vida militar. Todo espartano se dedicava à vida militar. Bom, o segundo grupo importante eram os periecos. Quem eram os periecos? Eram homens livres que viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Homens livres, tá? Não escravos. Eles eram homens livres. Eles não tinham direitos políticos, mas deviam pagar tributos e prestar serviços ao exército espartano. Professor, então, mas por que eles não são, então, espartanos em si? Porque, muito provavelmente, eles não eram descendentes dos dórios, eles não eram guerreiros, eles não eram soldados. Alguns poderiam ser estrangeiros, então, que viviam ali nos arredores de Esparta e tinham alguma relação com algum espartano, tá bom? Então, é uma população muito grande, né, dos periecos. E o último grupo que vivia em Esparta eram os ilotas. Quem eram os ilotas? Eles eram descendentes das populações dominadas pelos dórios. Não é que eles eram descendentes dos dórios. Eles eram descendentes dos povos que eram dominados pelos dórios. E formavam a população mais numerosa de Esparta, tá bom? Eles eram servos do Estado, não tinham qualquer direito civil, político ou social. Eles viviam em aldeias separados dos espartanos e eles eram obrigados a trabalhar para eles, entregando-lhe boa parte da produção. Eles quase que eram escravos, tá bom? Os ilotas, então, é a maior população, e aí a gente tem a pirâmide social, já vou mostrar para vocês a pirâmide social de Esparta. O que vai acontecer, então? Por ser numeroso, né, essa parte da população espartana, os ilotas, né, nós vamos ter extrema violência naquele período para com essa população, né? Por quê? Porque no início de cada ano, os espartanos, né, aqueles que eram descendentes dos dórios, eles declaravam guerras aos ilotas. Todo início de ano eles declaravam guerra aos ilotas. Isso tem um nome, se chamava Criteia, que era uma espécie de ritual de passagem dos meninos espartanos para a vida adulta e revivia o momento da conquista do Peloponeso pelos dórios, né? Então, nesse evento, os jovens tinham que caçar e matar ilotas, tá bom? Por isso que a gente fala que é uma parte da população espartana que sofria bastante os ilotas, porque os próprios espartanos caçavam eles uma vez por ano, né? Era um treinamento militar dos jovens, né? Então, os jovens, quando iniciavam, né? Sabe aquela ideia que hoje em dia a gente, de 18 anos, vai para o exército treinar e tudo mais, se tornar soldado do exército?
era a sociedade espartana, né? Os jovens estavam em término de formação militar. Então, uma das partes, uma das provas, era procurar caçar e matar ilotas, tá bom? Então, era assim a divisão da sociedade espartana, tá bom? Eram os espartanos, a menor parte da população em Esparta, os periecos, que eram aqueles homens livres que viviam aos arredores de Esparta, e os ilotas, né, que formavam a maior parte da população dentro daquele contexto, tá bom? Bom, aí a gente vai ter algumas curiosidades a mais na cidade e estado de Esparta. Eles cultuavam também a Atena, a mesma deusa que os atenienses cultuavam, que era a deusa da sabedoria, inteligência, do senso comum, da justiça e das artes. Mas eles também vão cultuar muito um herói da mitologia grega, que a gente já falou sobre ele. Eles vão cultuar muito Aquiles. Lembra da guerra de Troia, da lenda de Troia, né? Que Aquiles é o maior guerreiro do exército grego que chega a Troia para raptar, aliás, para buscar, né, Helena, que havia sido raptada. Então, ele foi considerado o maior guerreiro da Grécia Antiga. Então, ele não era um deus, mas era tratado como um deus para os espartanos, justamente por ter sido essa pessoa, essa força militar que Aquiles bradava nas lendas que o Homero escreveu. Então, por isso que ele era muito cultuado em Esparta. Então, Atena e Aquiles eram os dois deuses, assim, vamos dizer, mais cultuados na cidade-estado de Esparta, tá bom? Eles eram politeístas, tá? Só para fechar essa parte da religião. Toda a Grécia Antiga, ela era politeísta. O que isso significa? Politeísmo, politeísmo, politeísmo. Muitos deuses. Eles acreditavam em muitos deuses, né? Poli, de muitos, teísmo, que é Deus, né? Então, muitos deuses. Então, os atenienses acreditavam em vários deuses, os espartanos acreditavam em vários deuses, né? A população em Creta, Micenas, toda a Grécia Antiga acreditava em vários deuses, né? E aí vem uma questão chave da curiosidade e característica de Esparta. Eles tinham uma educação voltada para a guerra, né? Então, era uma formação militar que os espartanos tinham, né? Então, acredita-se que foi que Licurgo, legislador lendário que teria vivido no século VIII a.C., né, que tenha lançado as bases da educação espartana, tá bom? Licurgo talvez tenha sido o sujeito que criou as regras, as bases da educação espartana, né? Essa educação espartana tem um nome engraçado, se chama agogê, tá bom? Agogê. É a palavra grega que significa treinamento ou orientação. O sistema foi sendo aperfeiçoado pelo menos até o século V a.C., né? Vamos lá, então. A educação ela era pública e obrigatória. A educação espartana era pública e obrigatória para os filhos dos espartanos. Filhos, homens, tá bom? Sexo masculino, né? Então, essa educação militar que a gente está falando é para os homens, não para as mulheres, para os homens. E ela era pública e obrigatória, com o objetivo de formar futuros guerreiros leais à polis grega, né? O agogê, ele era condição especial para o indivíduo obter a cidadania, né? Para ser considerado espartano, você tinha que ter passado pelo agogê, né? Tinha que passar por esse sistema todo de explicação do que era isso, tá bom? Por isso, esse sistema de educação ele era supervisionado pelo Estado e pela comunidade. Aí vamos lá, sexto ano. Quando é que começa essa educação espartana? Começa o quê? Com 15 anos, 16 anos, 17 anos, alguém sabe? Alguém já assistiu algum filme que fale sobre Esparta? E quando é que as pessoas começavam a fazer treinamentos de guerra dentro daquele contexto, dentro daquele período? Quem sabe? Pois é, vamos lá então. A educação espartana, ela começava aos 7 anos de idade, tá bom? Vocês têm quantos anos hoje? 10? 9, 11, por aí, né? 11. 11, né? Então, em Esparta, as crianças começavam a treinar militarmente com 7 anos. 7 anos você dava tchau para seu pai, tchau para sua mãe e começavam a participar, então, dessa formação militar que o Estado que se responsabilizava pela criação, né? E isso, né? Essa formação, vamos dizer assim, eles iam viver nos quartais até mais ou menos 30 anos. Quando eles tinham 30 anos, eles ainda estavam nos quartais dentro daquele contexto, né? Lá o treinamento consistia em exercícios rigorosos de preparação física e atletismo. Então, fazer musculação, atividade física para se tornar um super guerreiro espartano, né?
A disciplina lá era rígida e incluía castigos físicos por parte dos instrutores e dos meninos mais velhos. Então, as pessoas apanhavam na educação espartana, tá bom? Ao sair do quartel, o cidadão devia casar e ter filhos. Então, você era uma vida mais ou menos normal. Você poderia se casar e ter filhos. Mas você não ia manter uma rotina familiar. Você não ia viver com a sua esposa. Vocês não iam viver numa casa bonitinho, tá bom? Por exemplo, os homens deviam comer juntos e não com suas famílias. Um cidadão espartano podia ser convocado para a guerra até os 60 anos de idade. Então, quando a gente fala que é uma sociedade muito militarizada, é nesse contexto, que os homens não viviam com seus esposos, não formavam núcleos familiares, né, que nem na casa de vocês, que tem o pai e a mãe de vocês, casaram juntos, tiveram vocês, se tiverem irmãos, tiveram os irmãozinhos também e tudo mais. Em Esparta, não. Um homem tinha sua esposa, né, tinha filhos, mas ele vivia nos quartéis, junto com os outros homens, preparado para as guerras que poderiam surgir, tá bom? Então, essa é a figura ilustrativa que representa bem o que era um espartano. Era um homem voltado para a guerra. Então, a qualquer momento ele poderia ser convocado para uma guerra. E o exército espartano ele era muito importante e poderia ser convocado a qualquer momento para ajudar a Grécia e qualquer outra cidade-estado que estivesse passando por algum perrengue, alguma guerra dentro daquele contexto, tá? Bom, e as mulheres? A gente falou que os homens passaram pela educação espartana. E as mulheres? Bom, as mulheres em Esparta elas eram diferentes do que eram em Atenas. Em Atenas eram donas de casa, correto? Basicamente tinham que cozinhar, cuidar da criação dos filhos dentro de casa e só isso, né? As mulheres em Esparta não, tá? Somente as mulheres que viviam na polis de Esparta possuíam alguma liberdade na Grécia Antiga, né? As mulheres nas outras cidades-estados eram muito essa figura doméstica. Em Esparta, não. Em Esparta, a mulher, como ela era responsável pela geração de novos guerreiros, ela era bem tratada daquele contexto, né? Então, as espartanas de sangue aristocrático usufruíam de uma situação bem diferente em relação às outras mulheres na Grécia Antiga, né? Por exemplo, eram melhores alimentadas, não faziam trabalhos domésticos, submetiam-se a intensa atividade física, ou seja, os homens e as mulheres faziam atividades físicas em Esparta, né? Para deixar as mulheres também fortes, né? Para gerar guerreiros fortes, né? Essa era a ideia que tinha na Grécia Antiga, né? E também tinham o direito de possuir e administrar propriedades. Então, a mulher espartana ela tinha mais direitos do que a mulher ateniense, tá? Então, a gente tem um sistema de tratamento diferente dentro desse contexto histórico, tá bom? E aí a gente começa a falar de guerras no contexto da Grécia Antiga, né? A gente já falou sobre os persas no trimestre passado, né? A gente falou sobre os mesopotâmicos, sobre os egípcios, sobre os fenícios, sobre os hebreus e sobre os persas. O Império Persa, Dario I, Ciro Grande, a gente falou sobre essas figuras, né? Vou relembrar elas um pouquinho, porque agora a gente tem a conexão dos persas com os gregos na nossa aula de história, tá bom? Enquanto as polis se desenvolviam na Grécia Antiga, o Império Persa, né, começava a se formar na região onde atualmente está o Irã. Então pega o mapa lá, o mapa mundi, e vê onde é que é o Irã, o Iraque. É ali basicamente onde era o Império Persa, né? A partir do século VI, né, então 400 anos depois do surgimento de Esparta, né, sob o governo de Ciro o Grande, os persas conquistaram a Ásia Menor e a Babilônia. Depois, com os sucessos de Ciro, o império estendeu-se pelo norte da África, pela Ásia Central, até a Europa. Então, aí tem um mapa para demonstrar muito bem o tamanho do Império, do Império Persa, que era liderado por Ciro. Essa cor roxa, esse é todo o Império de Ciro, Império Persa. E aqui vocês podem ver aqui no canto esquerdo desse mapa, onde está a Grécia. Então, olha o tamanho da Grécia em relação ao tamanho do Império Persa, né? Era fichinha para os persas, né? Os gregos eram fichinhas para os persas devido ao tamanho do seu império, né? Então, se o império é desse tamanho, imagine o tamanho do exército persa, né? Então, nesse contexto, o Império Persa vai tentar atingir a Grécia Antiga, né? Os gregos, então, os persas mantinham o poder centralizado nas mãos do monarca, que contava com uma poderosa estrutura administrativa. Ou seja, diferente dos gregos que dividiam muito a política, né? Quem governava naquele período, os persas centralizavam muito o poder na mão de uma pessoa, de um imperador, que naquele período era o Ciro, né? Aos povos dominados pelos persas, não era concebido qualquer direito de participação política. Então, os persas eles dominavam uma região e as pessoas que eles dominavam não poderiam participar da política do Império Persa, né? Apesar disso,
desde que pagassem os tributos, servissem no exército imperial e aceitassem a autoridade persa, eles poderiam manter seus costumes e sua religião. Era assim o modus operandi, né? Era assim que atuava, né, o Império Persa. Já os gregos, né, desprezavam esse sistema político dos persas, né? Para eles, a concentração de poderes nas mãos de um rei e a falta de liberdade para participar dos debates e decisões políticas eram inaceitáveis. Então, os gregos vão ter uma guerrinha com os persas, né? Eles não vão conversar, né? Eles vão começar a guerrear. Por isso, quando o rei persa Dario I, que já é o filho de Ciro, né, conduziu seus exércitos até a Ásia Menor, ou seja, se aproximando ali da Grécia, né, e conquistou as cidades jônicas da Anatólia no século V, né, Atenas e Erétria, que é outra cidade-estado grega, né, reagiram, dando apoio a rebeliões das cidades dominadas. Dario, então, não só reprimiu a rebelião, como decidiu avançar mais em direção ao oeste, conquistando outras polis gregas. E aí, galera, que a gente está começando a falar das chamadas guerras médicas. Vai começar as guerras médicas, então, pois os gregos não distinguiam os persas dos medos, por isso que vai ter esse nome. Por que se chamavam guerras médicas? Porque para os gregos, os persas e os medos, que foi um dos povos que habitavam a região em que se formou o Império Persa, era a mesma coisa. Porque, em vez de falar de guerras pérsicas, que é outro nome que alguns livros de história utilizam, se utiliza mais o termo guerras médicas, que é a guerra dos gregos contra os persas. E aí a gente vai começar a ver toda a política grega surgindo, né? A junção de alianças para enfrentar os persas. Esse é Ciro o Grande, né? Uma representação de Ciro Grande, o grande imperador e conquistador dos persas, tá bom? É seu filho, Dario I, que vai começar então os conflitos contra os gregos, tá bom? Para encerrar a aula de hoje, galera, dica de filme. Alguém já assistiu o filme 300? Tá bom? 300 é um filme de fantasia e guerra norte-americana de 2006, coescrito e dirigido por Zack Snyder, né? É o mesmo diretor de Batman vs Superman. Quem assistiu Batman vs Superman, Zack Snyder é o mesmo diretor. Ele fez esse filme em 2006, chamado 300. E o filme 300, né? O enredo, né, a história gira em torno do rei Leônidas, né, que lidera 300 espartanos na batalha contra o deus rei, Xerxes I, tá bom? Da Pérsia, que vai ser já filho de Dario I, tá bom? Então, na escala sucessiva, é Ciro, Dario e Xerxes, né? E seu exército invasou com mais de 300 mil soldados. Então, o filme 300, que é um filme muito legal de assistir, tá bom? Quem depois puder assistir, assistam, tá? Tio, Oi. o meu celular tá quase descarregando. Não, a gente já está acabando, tá bom? A parte da explicação, essa é a última Tá parte, bom. tá? Tá bom? Só para Tá bom? finalizar aqui. Esse filme 300, então, conta essa história dos espartanos liderando uma guerra contra o Império Persa. O Império Persa tentando invadir a Grécia Antiga e os espartanos liderando essa defesa, tá bom? Então, ó, o Rei Leônidas é esse aqui, ó, barbudo, tá bom? Que faz no filme, que é o Gerard Butler, o nome do ator. E o Rei Xerxes é o brasileiro Rodrigo Santoro, que faz que atua nesse filme como o Rei Xerxes. É um filme muito legal que conta, ilustra muito bem essa parte da história da Grécia Antiga que estou explicando para vocês na aula de hoje. Tá bom, turma? Lembrando que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu estarei disponível lá para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?